Olá, família linda! Seja bem-vinda! Receba o nosso carinho, a nossa gratidão por nos receber aí onde você estiver. Que Deus abençoe a você, sua família, sua casa. Acabamos de orar por você. Sempre antes de começar um programa, nós oramos com toda a equipe. Por nós que estaremos à frente do programa aqui para entregar um bom conteúdo a você e para que também Deus te abençoe, para que a sua escuta, a sua atenção, a sua disposição ao receber este conteúdo seja não somente como alguma coisa do entretenimento, sabe quando a gente senta para assistir alguma coisa e só para deixar passar o tempo? Esse é um programa que vai muito além, é um programa que entrega para você conteúdo tal que, se aproveitado, você pode fazer com tudo que nós entregamos aqui, com muito carinho, com muita humildade, mas com a responsabilidade de quem sabe passar a você alguma coisa dos profissionais, alguma coisa dos que vêm aqui preparados para compartilhar com você conhecimento. Você pode, com isso, aplicar e alcançar mudanças significativas na sua vida, no seu convívio, com a sua família. Muitas famílias passam por tremendas dificuldades e aqui nós falamos sobre o relacionamento marido e mulher, mas também sobre o relacionamento pais e filhos. E um dos temas que pega muitos pais é como falar de sexualidade para os filhos. Sabe aquele pai e mãe que é abordado por um filho um dia desses dizendo assim: papai, como foi que eu nasci? O pai ou a mãe ficam corados, vermelhos, morrendo de vergonha. Como é que vai contar para o filho a história de como ele foi gerado e até nascer? Meu Deus, isso causa um pavor em muitos pais. O que é de fato necessário dizer? Como falar de sexualidade para os filhos? E em tempos quando nós trabalhamos a temática do abuso infantil, da sexualidade que precisa ser considerada como ensino e aprendizado para inclusive prevenir abusos, violência sexual, para deixar a criança esperta sobre o assunto, como faz? Por onde começar? Tem alguma dúvida? Como falar de sexo para o filho, para a filha? Que idade? Tem um tempo? Bom, vamos falar sobre isso com uma especialista em sexualidade. Ela é psicóloga, especialista no tema e vem aqui com a gente no programa para conversar sobre estas questões, dar dicas e orientar pais, professores a lidarem com a sexualidade infantil. Por exemplo, mais uma questão que será abordada hoje: a masturbação infantil. Quando uma mãe ou pai encontra um filho pequeno ainda se masturbando, o que pensar? Meu Deus, o que está acontecendo com esta criança, pai? Me ajuda! E você fica desesperado, desesperada. Mas o que significa isso? O que pode estar acontecendo com esta criança e como você deve lidar numa situação delicada como estas? Bom, vamos ao programa de hoje. Participa com a gente. Estamos nas redes sociais, consultoriodefamilia.nt, no nosso Instagram. Deixa ali alguma questão que você queira compartilhar com a gente. Ou estamos agora também no nosso Facebook, consultoriodefamilia.nt também. Compartilha, convida outras pessoas e comenta. Fica com a gente, curte, compartilha. E você pode mandar perguntas ali para a gente também. Pode mandar inbox caso você não queira expor alguma coisa sua, muito pessoal. Enfim, fica com a gente, faz o programa aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, minha convidada de hoje, como eu já disse, psicóloga e especialista em sexualidade, Liliane Rocha. Bem-vinda, primeira vez no nosso consultório. Sim, um prazer enorme estar aqui, Darleide. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar nesse sofá para tratar daquele assunto que faz parte da minha vida, que é a minha missão de vida, é tratar de sexualidade de forma saudável, natural, como assim Deus nos entregou. Então vamos lá, de pronto, como é que os pais podem estar preparados para falar de sexualidade para os filhos? Com que idade, por exemplo, um pai já pode considerar e ensinar sobre sexualidade? Olhe, a hora de começar a falar sobre sexualidade com a criança é quando ela está no ventre. É na gravidez que começa o processo de educação sexual. E isso são pesquisadores do Brasil e fora do Brasil. Por quê? Quando a gente vai falar de sexualidade com a criança, nós primeiro temos que definir o que é sexualidade. Porque quando o adulto naturalmente pensa em sexualidade, ele pensa sexo, relação sexual. Não, não tem como. E a gente tem que logo distinguir esses dois termos. Então, sexo faz referência somente à identidade de gênero, sexo masculino, feminino, né? Faz referência aos órgãos genitais e faz referência à relação sexual. Sexo é isso e ponto, mais nada.
Agora, o que é sexualidade? Ah, é um mundo. Então, os próprios teóricos colocam, a OMS coloca que sexualidade é tudo aquilo que envolve sentimentos, emoções, afetos, prazer, relacionamentos, corpo. Tudo isso é sexualidade. Quando é que as emoções e afetos da criança começam a ser formados? Quando? No ventre. Então, a forma que os pais se relacionam com esse bebê que está no ventre, a aceitação, falar palavras de aceitação também para essa criança, de amor, já vai sim dando as primeiras impressões psíquicas, já vai trazendo nesse psiquismo essa formação de que aquela criança é amada. E isso é um ponto fundamental da educação sexual e da formação da sexualidade. Então, já começa no ventre. Porque sexualidade são todas as formações afetivas, relacionais, é como eu me percebo, é o que eu acho de mim, e essas impressões são formadas desde o ventre. Então, lição número 1. Quando um pai e uma mãe pergunta, Leiliane, Arleide, em que momento eu devo falar de sexo com meu filho? Ele está falando de uma coisa. Certo. E a proposta é que a gente amplie a ideia, o conceito que realmente significa sexualidade, para a gente, inclusive, com isso, já quebrar tabu. Isso. Porque quando eu entendo a amplitude, o alcance que é a formação e a identidade sexual, a formação desse indivíduo enquanto ser sexual, eu entendo que isso faz parte, inclusive, da minha identidade como gente. Isso. E isso tem a ver com você, pai e mãe, pensar que mais do que preparar o enxoval, é preparar um ser que está se formando, que vai ser um indivíduo que está em formação agora, mas que será um indivíduo que mais tarde vai precisar ter competências tais para dar conta de uma vida inteira com base numa sexualidade saudável. Essa é a primeira lição de a gente entender, fazer a diferença de uma coisa e outra. Sexo e sexualidade. E quando a gente faz essa distinção, o olhar fica bem mais abrangente. Então, eu não vim aqui para falar como falar de sexo, mas sim de sexualidade, que esse é o grande presente que a gente recebeu de Deus, né? E aí, mas como começar de fato essa educação sexual? Eu sempre falo para os pais o seguinte: antes de você, em qualquer área da educação, certo? Seja emocional, seja cognitiva, seja o que for, primeiro analisa a sua postura diante daquilo. Então, como é que eu percebo a minha sexualidade? Porque se os pais têm algum tabu em relação aos seus órgãos genitais, eles não vão falar de forma natural dos órgãos genitais para os filhos. Se a mãe tem alguma preocupação com o seu corpo, se acha feia, se acha inadequada, fica sempre se pesando na frente do filho, falar, eu não vou nem para a praia, porque olha a situação que eu estou. Então, isso já vai imprimir na criança aspectos negativos da aceitação do próprio corpo. Porque a formação da sexualidade faz referência a como eu me aceito como pessoa e como eu me relaciono com as outras pessoas que estão perto de mim. Agora, se a criança já percebe que os pais não lidam bem com seus corpos e com suas emoções, elas já vão começando a ter uma formação sexual inadequada. Elas já vão se sentindo inadequadas a partir do discurso desses pais sobre eles mesmos. Então, ponto 1 para os pais analisa como você percebe você mesmo, seu corpo e suas emoções e como se comporta na frente dos filhos. Esse é um ponto inicial também. De que maneira? Seja mais clara. O que seria essa percepção dos pais com relação ao próprio corpo? Ou o que seria do contrário, como seria essa liberdade, como seria esse convívio saudável com o próprio corpo para passar uma mensagem de sexualidade saudável para os filhos? É justamente eu aceitar o meu corpo como ele é, não ter um discurso negativo. E se eu percebo no meu corpo, por exemplo, as mulheres se preocupam muito com a estética, se eu percebo no meu corpo algo que tem que ser transformado, então que eu vá para a ação. Se eu não consigo ir para a ação, que pelo menos na presença da criança eu não tenha esse discurso negativo. Que tipo de discurso? Tipo, sou feia? Sou feia, minha barriga tá grande, olha só esses seios, principalmente da Arleide, quando a mãe fala assim, meu corpo acabou depois que eu tive filho. Isso é um peso muito grande para a criança, porque a criança se sente culpada de colocar na mãe aquele sentimento negativo. Isso impacta na formação da sexualidade da criança e impõe nela o sentimento de culpa. Então, ela é culpada dessa mãe. Tipo a mãe quando fala assim, nossa, eu sofri demais no parto desse menino.
Meu Deus, como foi? A criança fala, eu fiz minha mãe sofrer? Isso é muito pesado para uma criança também. Vai impactar na formação de sua sexualidade, porque vai impactar nos seus sentimentos e emoções. Então, discurso negativo dos pais em relação a eles mesmos, sobre seu temperamento, sobre o seu corpo, sobre suas genitálias, já vai formando, sim, a sexualidade da criança. Isso é notório. Isso passa tão longe de uma percepção mais acurada sobre o tema, porque se fala disso tão aleatoriamente, com as amigas, em casa. Ai, que coisa horrorosa, como eu fiquei, especialmente a mulher, como você bem diz. O que significado tem também da relação pai e mãe nessa construção do entender dos filhos sobre sexualidade? É tão interessante que as crianças, quando a gente atende consultório, fica tão claro quanto elas percebem se os pais se amam ou não. Se para os pais vale a pena tocar no corpo um do outro, aquele carinho entre família. Então, quando os pais, isso é claro, quando os pais não têm até uma vida sexual mesmo de sexo, quando os pais não têm uma vida sexual ativa, saudável e satisfatória, impacta diretamente na formação da sexualidade da criança. Porque um casal que não tem uma vida sexual satisfatória, eles não conseguem produzir, apresentar e mostrar para a criança que vale a pena exercer sua sexualidade no que se refere até à própria relação sexual, e o casamento realmente fica comprometido. A criança percebe quando os pais não trocam carinho. Então, sempre falo, para a formação saudável da sexualidade da criança, é necessário presenciar os pais trocando carinho. Repito, carinho, não carícias. Ok? Porque quando os pais trocam carícias na frente dos filhos, sexualiza e erotiza a criança, o que vai também danificar essa formação de sua sexualidade. Então, nada de pegada de bumbum na frente da criança, beijos tórridos, mas selinhos, amor, que bom ter você, eu te amo, fala para teu filho ouvir. Porque vocês, como casal, são uma referência de casamento para essas crianças. E toda e qualquer fundamentação de referências do ser humano são cravadas na infância. Eu acho muito interessante quando uma grande pescadora brasileira, reconhecida internacionalmente também, Carmita Ábido, ela fala o seguinte, que a sexualidade é o nosso polo principal estruturante para a nossa identidade e personalidade. E é no convívio com a família que a criança vai receber as primeiras impressões positivas que vão impactar o exercício da sua sexualidade a vida toda com todas as pessoas. Isso é tão interessante, tão profundo. Por isso que, assim, o meu papel é sempre ficar traduzindo e procurando a melhor maneira de deixar o assunto fluir na direção de se tornar o quanto mais claro possível a você, especialmente quando o tema é sexualidade. O Sem Tabus, por exemplo, um programa especificamente sobre sexualidade, durante 7 anos foi um marchar assim com o tema para ir abrindo a mentalidade, o entendimento das pessoas a respeito de um tema que é fundamental, que é coluna para a nossa experiência como ser humano e que tem impacto, inclusive, na nossa espiritualidade. Tem muita gente com dificuldades no que diz respeito à espiritualidade porque não se entende como alguém saudável com a sua sexualidade. E ainda assim algumas pessoas chegaram a dizer, mas por quê? Para que falar de sexualidade? Vamos falar só da Bíblia. Eu entendo, há pessoas que costumam gostar ou saber mais sobre a besta do Apocalipse, o monstro que subia do mar, mas falar de sexo, meu Deus, uma coisa horrorosa. Mas cada vez mais a gente quer ensinar, explicar a você o quão fundamental é nós falarmos sobre o tema sexualidade. Veja como está a situação do número de adolescentes no Brasil que ficam grávidas, adolescentes, impactando uma vida inteira, porque para de estudar, não tem o apoio muitas vezes da família, vai uma criança cuidando de outra criança e a gente não quer falar desse assunto. Os jovens estão fazendo cada vez mais sexo precocemente, mesmo jovens que frequentam com suas famílias as igrejas, e a gente não quer falar desse assunto. Quer dizer, a gente, vírgula, porque eu quero ajudar você. E aí tem por que eu preciso trazer sempre assim o mais fácil possível de entender. Porque um amigo nos escreveu, o Carlos, ele diz assim, mas falar de sexualidade desde o ventre, isso não prejudicaria o futuro, sendo muito aberto e exposto? Então o medo já é assim, como assim eu vou abrir essa questão?
Então, eu acho que não vai ter como você fugir de uma pergunta que é básica para os pais. Você sabe disso. Não fujo, não fujo. Que é quando você diz assim, eu não vim falar de sexo, mas de sexualidade, mas não dá para correr. Eles querem saber, sim, você pode até deixar para depois, mas ainda no programa de hoje. Eles querem saber, sim, em que momento falar de sexo vai ser apropriado, tá? Não vai dar para fugir. Agora. Já que é agora? Então manda ver. Claro! Então, aquela típica pergunta, né? Mamãe, como eu entrei em sua barriga? Pronto, chegou no sexo. E quando eu falo que eu não vim falar de sexo, é só sobre sexo. Sim. Porque a sexualidade e o sexo tá junto. Então, não tem como separar, né? E aí, a criança chegou com uma pergunta dessa, primeira atitude de qualquer pai e mãe é: calma, respira, é só uma pergunta, você sabe bem mais do que a criança. Pelo menos a gente espera, apesar que tem criança que sabe muita coisa que já pesquisou na internet, né? Então, devolve a pergunta para a criança. Nunca você vai responder uma pergunta da criança sobre sexualidade e até sobre sexo mesmo, você já dando a resposta. Mamãe, como eu entrei em sua barriga? Filha, como é que você acha que você entrou em minha barriga? Porque aí você vai ter alguns benefícios. Você vai sondar o que a criança já sabe sobre o assunto, você vai ter até mais tempo para elaborar a sua resposta, você vai ter conteúdo a partir dela, a partir da compreensão dela, certo? Porque, olha, teve um menino que perguntou assim, mamãe, onde foi que eu nasci? A mãe, chegou a hora. Eu vou ter que falar agora. Meu filho, olha, é porque a mamãe e o papai nervosa. A mamãe e o papai, a gente casou, aí a gente vestiu, tirou a roupa e aí o pênis, aí... Não, mamãe, eu só queria saber qual hospital, se foi esse ou se foi aquele, entende? Porque na escola estavam discutindo sobre Normalmente o hospital, a criança né? pergunta assim, como foi que o médico tirou da barriga, né? Isso! Mas aí, devolve a pergunta para a criança para você entender o que já está na mente dela, né? Depois você devolver essa pergunta para a criança, aí você vai dar a sua resposta dentro da idade dela. E aí, quando falar realmente da união dos órgãos genitais? Então, é o seguinte, até os 5, 6 anos de idade, a gente vai destacar os aspectos afetivos da produção da criança, do sexo, né? Então, papai e mamãe se amam muito, a gente se ama muito e um dia a gente pensou em ter você. Então, a gente vai trabalhar a parte afetiva, emocional, os aspectos emocionais, os aspectos afetivos, que é mais importante para a criança, ela está mais interessada nisso, crianças menores de 5 anos. Então, a gente decidiu um dia ter você e a gente ficou com os corpos bem juntinhos e foi tão bom. E quando nós descobrimos que você estava na barriga, ficamos felizes e quando você nasceu, e você amplia. Porque nenhuma pergunta de sexo e sexualidade, ela tem que ser respondida e sair correndo, certo? Não, é uma oportunidade para você continuar o diálogo da educação sexual. Porque cada pergunta respondida, você vai abranger várias outras questões com a criança. Então, quando você vai falar que pênis entra em vagina para o seu filho? A partir de 6 aninhos de idade. Você não precisa, às vezes, falar de maneira assim clara e aberta, se você não quiser, mas a criança com 6 anos já tem capacidade cognitiva e emocional para ouvir sim dessa forma. Só que ela tem, mas os pais têm? Né? Então, os pais que têm muitos tabus e percebem sexualidade só como sexo, por isso que eu comecei falando, qual é a sua percepção sobre sexualidade? O que você entende sobre isso? Né? Então, a gente tem que se analisar. E aí, pode responder para a criança. Sempre também os pais precisam adquirir material didático, porque a criança não aprende só com discurso, ela aprende principalmente com a brincadeira, com o lúdico. Então, tem livros que falam sobre o assunto, tem livros que apresentam para a criança com um fio lógico, começando da ponta de um lápis a um passarinho, a um cachorrinho, para chegar na criança. Então, ela consegue fazer esse fio lógico, né? Mas não tem problema nenhum a criança saber que os órgãos genitais se encontram para poder o bebê surgir. Agora, a próxima questão a ser esclarecida é: que diferença faz uma criança ser ensinada desta maneira a respeito da sexualidade e do sexo propriamente dito? Que diferença vai fazer no desenvolvimento ou no envolvimento dessa criança no meio onde ela vive, na escola? Isso ajuda em quê? Porque muitos podem pensar assim, da forma como foram criadas. Ah, não foi tão mal assim. Eu aprendi na escola, depois eu vi uma coisinha aqui, uma coisinha colar e tal.
Que diferença faz? Nós estamos conversando com a Leiliane Rocha, é psicóloga, especialista em sexualidade. Como é bom ter um profissional que se dedica a um tema tão necessário. E não é fácil encontrar um profissional especializado em sexualidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Ela atende da consultoria a casais, além de ser palestrante, convidada para N encontros, para fazer palestras a respeito do tema, com muita responsabilidade, com muita profundidade, com muito entendimento a respeito do significado da sexualidade. Então essa é a nossa convidada de hoje e você pode continuar mandando as suas questões. Muito obrigada a você que está aqui com a gente na audiência, pela TV Novo Tempo ou através das mídias, como, por exemplo, o nosso Facebook. E muito obrigada, compartilha, convida outras pessoas para ficar aqui com a gente na audiência do consultório de família. Leiliane, e aí, que diferença faz saber? A gente podia fazer só um programa dos benefícios da educação sexual em casa, né? Porque todos os teóricos afirmam que a família é soberana na educação sexual da criança. Ninguém vai conseguir fazer o trabalho que a família faz, embora a escola tenha que assumir o seu papel, embora as igrejas tenham que assumir seu papel e outras instituições também, né? Mas a criança que recebe educação sexual, primeiro, ela vai conseguir ter uma estrutura emocional diferenciada. Segundo, diferenciada quando eu falo é inteligência emocional mesmo, porque ela vai conseguir aceitar suas emoções, porque um dos pilares da educação sexual é validar a emoção da criança, toda vez que ela expressa essa emoção, porque crianças que não têm suas emoções validadas, principalmente diante do abuso sexual, ela não vai contar, vai ter menos probabilidade de contar. O que você chama de validar a emoção da criança? A criança chega para o pai e a mãe chorando porque caiu ali, aí o pai e a mãe falam, não doeu não, levante, levante. Quem caiu foi a criança, quem sente a dor é ela. Nenhum choro é sem motivo, todo choro infantil é sem motivo. Até aquele choro que os pais chamam de falso, não sai uma lágrima. Mas a criança está expressando algo. Então, validar a emoção é dizer, eu entendo que você está triste, eu estou aqui para ajudar você. Isso é validar a emoção e não desmerecer a emoção. Ou seja, atender a criança com a demanda que ela trouxer. Isso, justamente. Então, essa validação é importante. Então, a criança tem muito mais chance de desenvolver sua inteligência emocional e isso é fundamental no mundo em que nós percebemos as pessoas com muito desequilíbrio emocional sem nem reconhecer as emoções. Então, a sexualidade é o reconhecimento das nossas emoções atreladas ao nosso corpo e aos nossos relacionamentos. Isso é muito lindo, eu me arrepio de falar. Todas as vezes que você me fala isso, eu também fico impactada. Porque o que a Leiliane diz que muitas pessoas adultas, jovens adultas, enfim, estão sofrendo emocionalmente e elas não fazem ideia de que aquilo pode ter origem na formação da sua sexualidade que foi de alguma maneira afetada negativamente. Pensa bem que muita gente pode estar sendo, quem sabe, diagnosticada com uma depressão, com um fundo que vai investigar onde é que está, de onde que vem, de que ordem é, pode vir daí, sim, de um berço sexual mal elaborado. Isso é muito sério, muito sério. E outra preocupação dos pais é se os filhos aprendem ou não na escola, né? E aí uma pesquisadora brasileira de sexualidade e outros também afirmam que a criança que recebe educação sexual, o seu desenvolvimento cognitivo é acelerado. Ela tem maior capacidade de aprender o alfabeto. Por quê, Darleide? Porque as questões de onde eu vim é uma das grandes questões filosóficas da humanidade. Então, uma das primeiras perguntas que a criança faz é como eu fui parar em sua barriga, mamãe, de onde eu vim? E a criança que não é respondida a sua dúvida, a criança que ela é tolhida de saber a verdade sobre suas origens, inclusive sobre os seus órgãos genitais, as pesquisas comprovam que o cérebro não faz distinção de dúvida para dúvida, ok? Então, aí no caso, as pesquisas apontam que a cognição da criança é bloqueada. Uma parte da cognição é bloqueada quando as perguntas sobre suas origens, sobre suas emoções, sobre seus relacionamentos são ignoradas, a criança entende que aquilo não é importante e o cérebro também. Parte cognitiva do cérebro. Então, as crianças que têm educação sexual, o rendimento escolar é superior. Entende? Porque a vontade de saber sobre a sua existência, sobre o seu corpo, sobre suas emoções, é a mesma vontade de saber matemática,
português. O cérebro não faz distinção de vontade de saber e vontade de saber. Então, se tem um saber que para mim é proibido, que se refere à minha existência, à minha instância mais íntima, que é a minha sexualidade, qual é mais importante, eu saber sobre isso ou 1 mais 1 é 2? Cara, isso é simplesmente sensacional. E a minha vontade agora, e eu sei que é a sua, inclusive por causa do seu trabalho, do seu ofício, é assim, gente, abre o microfone, vamos contar para os milhões de pais e mães que estão preocupados com a caminha montessoriana, ou, enfim, com coisas que também são importantes, ou a escola, o que vai fazer aqui acolá. E a gente não para falar sobre um tema como este, a sexualidade da criança. Aí me dá uma vontade de dizer assim, para tudo, semana que vem vamos reprisar esse programa, no outro vamos reprisar esse programa, deixa só esse programa no ar para você entender a importância desse tema. Algumas perguntinhas aqui. Olha, o Carlos diz assim, tem um filho de 4 anos, lindo, chamado Daniel, tem 4 anos, porém dorme conosco desde sempre. Isso impactou muito a nossa vida sexual do casal. Parecemos 2 adolescentes esperando ele dormir para rolar algo. E como faremos para conseguir êxito daqui para frente, saindo desta condição? A gente pode responder essa agora ou deixar para o próximo intervalo, porque aí vai falar mais sobre os pais, né, do que especialmente sobre os filhos. Mas, Carlos, a sua pergunta é ótima. A Jamile diz, minha filha tem 3 anos, mas ela já sabe os nomes corretos dos órgãos genitais, que é um outro tabu miserável que os pais carregam e que nós passamos por isso, que fizeram isso com a gente. E houve um tempo em que os pais dos nossos pais nem falavam que aquilo não tinha nome. Ninguém falava daquilo, nem sabia que aquilo tinha nome, não tinha nem apelido, aquilo não tinha nome nada. Tira essa mão daí. Daí da onde? Daí. Então não tinha como falar desse assunto, era um negócio absurdo. Aí a gente melhorou, nós evoluímos. Não aguentei agora. Nós evoluímos com o apelidinho. Aí a gente dá apelidinho, é piu-piu, xereca, pepeca, não é? Pintinho, umas coisas Aí assim. vai, Aí não, vai. aí... Por que a gente dá apelido? Tabu, né? Também. Mas, e outras cocitas, né, que você fica querendo contar já. Mas a minha filha tem 3... Já vamos para o intervalo, produção? Minha filha tem 3 anos... eu conto para você daqui a pouquinho, até já. Quer saber mais sobre sexualidade, inclusive a sexualidade do casal, pai e mãe? Precisa resolver essas questões de intimidade para então dar conta de trabalhar o tema sexualidade com seus filhos. Queremos ajudar você. Entre em contato agora, manda sua mensagem neste momento para o nosso WhatsApp 12981001615 e nós podemos mandar o curso sobre família, ou entre família, inclusive direto já no seu WhatsApp. É isso mesmo, você pode fazer todo esse estudo, que são 15 lições, sobre os mais diferentes temas relacionados à família, incluindo a sexualidade, no seu WhatsApp. Então pede agora 12981001615. Vai ficar aí um tempão para você anotar e dizer, quero agora receber o curso Entre Família, porque eu quero ser feliz e fazer a minha família ainda mais feliz. Sabia que hoje é o dia do nordestino? Tem 2 aqui. Eu e a minha convidada, Leiliane Rocha. Sim. Nordestina, né, amiga? Toca aqui, ó. Beijo para os nordestinos ligados aqui no consultório. Um beijo para todos vocês. É dia de cuscuz, né, minha gente? É dia de a gente pensar nas nossas raízes. Todo canto tem nordestino espalhado. Aqui na Novo Tempo tem um monte já. Estamos povoando o mundo também. Muito obrigada a você que está na sintonia. Quero mandar um beijo para algumas pessoas que estão com a gente. Obrigada, dona Rita de Cássia. Ela está lá em Nova Serrana, Minas Gerais. Acompanhe o nosso programa. Um beijo. Ela é a mãe do pastor Wellington e sogra da Cláudia de Uberlândia. Esse final de semana tivemos um encontro maravilhoso de mulheres ali em Uberlândia. Mulheres que foram para Uberlândia, vindas de Araxá, Uberaba, Baraguari, Tuiutaba e tanta gente linda, e foi maravilhoso ficar com vocês, viu, meninas? Beijo para a Rita também, a coordenadora daquele encontro, e foi uma delícia estarmos juntas. Em novembro tem Belo Horizonte, nesse final de semana no Mato Grosso, acho que é isso, estarei por ali, mais um encontro de mulheres. E vamos que vamos, continuando aqui a nossa conversa hoje sobre sexualidade. E minha amiga, uma questão difícil para alguns pais. Bom, primeiro a Elaine está dizendo, como educadora também temos tabus.
Se os pais têm, né, com os filhos, os educadores também têm. Sim. Vamos tocar ainda nessa questão. Helena Gonçalves, mas e quando a criança já tem 10 anos e nunca perguntou nada? Sim. E Vamos aí? falar sobre isso. Quer falar agora? Eu quero falar sobre masturbação infantil. Tá. Porque foi prometida, né? Então vai que a gente vai empurrando para o fim do programa e não dá tempo. Masturbação infantil. A mãe encontrou a menina se tocando, o menino também, e ela ficou apavorada, né? Mães, pais apavorados. O que é masturbação infantil? É a mesma coisa que eu falei. Quando a gente pensa em sexualidade, a gente tem que fazer a definição de sexo e sexualidade. E quando a gente fala em sexualidade, a gente tem que falar de sexualidade em cada fase da vida. Então, todo ser humano tem sexualidade, mas nem todos praticam sexo, né? Quando a gente fala de masturbação, a gente tem que entender o que é masturbação infantil e o que é masturbação de adulto. Isso. Eu nem gosto muito de usar esse termo masturbação para criança, porque o adulto já tem aquela mania de linkar logo ao contexto de adulto, e não é. Porque como é a masturbação do adulto? É um adulto que está em busca do prazer, vai em busca do prazer, ele tem fantasias eróticas, ele tem repertório sexual, ele tem memórias sexuais, ele passou por experiências sexuais ou conhece algo mais sobre isso, no caso da adolescência, enfim. Quando a gente fala de masturbação infantil, é mais essa questão do toque na genitália, certo? Esse toque na genitália, ele é normal, ele é esperado e ele é saudável, como toque em qualquer parte do corpo. E como pais, a gente não tem que querer controlar se a criança toca ou não em sua genitália, porque a gente nem consegue, a mão é dela, a genitália é dela. Qual pai e a mãe consegue evitar que o filho roa a unha, que o filho ponha o dedo no nariz? Então, como é que nós temos a fantasia de que podemos e temos esse poder de evitar que a criança e de proibir que a criança toque em sua genitália? Então, eu sempre falo que a criança que se toca, ela está somente explorando o corpo dela. É um toque exploratório no que se refere a conhecer. Esse toque nas genitálias da criança, ele começa ali, coincide com o desfraude. Aquele órgão genital que ficava sempre escondido, agora a criança se vê de calcinha de cueca e fala, peraí, tem uma parte aqui que eu não tinha acesso. Você tem noção a criança não ter acesso a uma parte do corpo dela, mas a fraldinha não deixa. E aí ela descobre que tem, e ela toca. Só que quando ela toca aqui, ela sente uma cosquinha. Ela toca aqui, ela sente outra cosquinha. Quando ela toca na genitália, ela também sente uma cosquinha. Certo? E aí ela continua tocando. E esse toque realmente é de conhecimento do corpo, é de descobrir uma parte. Esse toque não causa problema nenhum para a criança. E algumas crianças, elas, por exemplo, pegam um objetozinho e fica nesse movimento para frente e para trás. Se cada um for relembrar a sua infância, você vai relembrar algum momento que você fez isso. E você não viciou nisso, você não ficou viciado. Isso não te causou problema. Porque é só realmente comprimir a partir para sentir a cosquinha que causa. Não é vício, entende, Darleide? Sim. Mas a intervenção dos pais, equivocada nesse momento, pode causar seríssimos problemas sexuais, inclusive disfunções sexuais. Quantos casais eu já atendi com disfunções sexuais? Que o trauma maior estava na intervenção dos pais quando essa criança tocou na sua genitália? Aquela questão, tira essa mão daí, não toca, menino, não pode. Por quê? Porque tocar aí é feio. Então, a criança introjeta a ideia de que aquela parte é feia, inadequada e entristece seus pais. Então, ela vai construindo uma visão negativa de sua genitália. Então, isso impacta muito realmente no desenvolvimento de disfunções sexuais. Mas não existe, então, a possibilidade de isso evoluir para que a criança repita com mais frequência, permaneça com mais frequência nesse toque, porque Sim. se gera prazer, ela vai querer de novo, com qualquer um de nós, alguma coisa que é prazerosa, você volta a fazer outra vez, principalmente quando não tenho ideia do que eu possa usar enquanto freio. Estou me referindo a adultos Sim. que racionalmente vai trabalhar com questões que não, isso é legal, mas chega, né? Mas e uma criança? Isso. Aí, quando a gente faz tudo que a gente faz com o nosso corpo dá prazer. Comer dá prazer. Comer não dá prazer? Agora, se eu como compulsivamente, eu tenho um transtorno alimentar. Opa. Ok? E aí, quando a criança se toca, é um toque esporádico, é um toque que até pode acontecer uma vez no dia ou na semana, é um toque esporádico, é toque de conhecimento.
Agora, quando esse prazer se torna, assim, algo compulsivo, esse toque compulsivo, a gente chama de masturbação compulsiva. Aí é patológica. Aí exige intervenção psicológica para a criança, atendimento psicológico para a criança. E como identificar o toque natural e a masturbação compulsiva? A criança, ela se toca até se machucar. Eu já tenho casos de meninas de 5 anos de idade que feriram sua vulva de tanto se masturbar. Meninos já com 10, 12 anos que sangraram seus pênis, certo? Por tanto se tocar, tanto se masturbar, certo? Então, esse é um grande sinal de masturbação compulsiva. Outro sinal é a criança se isola de brincar. A criança deixa de buscar atividades que antes dava prazer para ela se isolar, para se tocar. Então, aí é nisso que os pais têm que estar atentos. E o mais importante do que você identificar se é masturbação compulsiva ou não, volto a falar, até no toque ou na masturbação compulsiva, o que vai agravar o trauma é a intervenção dos pais. A intervenção inadequada. Isso, a intervenção inadequada dos pais. Então, se a criança se tocou, ela não tem que ser repreendida porque se tocou, ela não pode ser proibida de se tocar, ela não pode ser castigada por isso, ela não pode ser ameaçada por isso. Então, se o pai percebe que o toque está inadequado, por exemplo, a criança, mesmo um toque saudável, vamos dizer assim, um toque de descobrimento do corpo, ela toca na frente dos outros, tem que ter intervenção dos pais. Porque a criança tem que ter claro na mente dela o conceito de público e privado, de intimidade, tem que estar claro para ela. Então, a gente tem que deixar claro para os filhos. Filha, se sua vulva coçou, ou seu pênis coçou, você não vai coçar na frente dos outros, você vai procurar um banheiro para você coçar. Porque às vezes a criança está em qualquer lugar, levanta, sai, põe a mão na vulva e tal. Então, os pais, primeira coisa, não é corrigir a criança na frente de todo mundo. Se nós estamos falando de intimidade, de privacidade, a correção, nem correção, é orientação, a gente vai fazer isso de forma privada, né? Até porque ensinar sobre privacidade, pudor, com cuidado com o corpo nesse processo também faz parte da educação sexual, né? É pilar. Absolutamente. Olha só, a Jaque diz assim, não é a Jaque. E o que fazer quando uma criança de apenas 6 anos de idade começa a ficar no banheiro tocando nos órgãos genitais? Aí tem que verificar... Se está dentro... Isso, se é por muito tempo, Okay. é todo dia, é sempre. Por quê, Darleide? A gente percebe um aumento considerável de crianças que se masturbam compulsivamente porque elas estão tendo acesso à pornografia no celular dos pais. Então, hoje, eu sempre falo que a pornografia estupra a mente da criança. A mente dela, o cérebro dela não tem capacidade para aguentar. Essa é a palavra mesmo, sendo bem nordestino agora, tá? Para aguentar a descarga neurológica que a pornografia provoca no cérebro. Então, é uma descarga forte, porque é uma superestimulação a um cérebro tão verdinho. Então, a criança, para elaborar esse conteúdo pornográfico, muitas vezes ela parte para a masturbação compulsiva. Só que a masturbação compulsiva também, ela pode vir de um nascimento de um novo irmão. Tem criança que começa a se masturbar porque ela se sente rejeitada. Ansiedade também pode levar a criança a masturbação compulsiva. Separação dos pais. Bullying que está sofrendo na escola. Então, esse menino que está se tocando, eu sempre falo para pais educadores, vocês, pais educadores que estão me ouvindo, por favor, não se preocupem tanto com o toque da criança, porque mesmo sendo masturbação compulsiva, a masturbação é somente o sintoma de um problema bem maior que está abaixo. E que ela não pode ser responsabilizada por isso. De jeito nenhum. E aí a intervenção errada dos pais, dos profissionais também, infelizmente, né, leva a criança a um problema maior, porque a masturbação compulsiva é um pedido de socorro. É a criança, por favor, me ajudem, porque a criança não chega para você e fala, poxa, tive um dia tão difícil, eu estou com uma crise existencial, eu estou com problema nos relacionamentos. Nós falamos assim, se a criança não desenvolver essa capacidade de fala, de transmitir o que sente. Então, a criança transmite o que sente, principalmente no comportamento. E o comportamento sexualizado, erotizado, é pedido de socorro. Então, só a gente mudar a nossa percepção sobre isso, a gente vai melhorar a nossa intervenção. Então, essa mãe precisa
verificar o que está por trás desse comportamento e ela tem que detectar se há masturbação compulsiva. Em todo e qualquer caso de masturbação compulsiva, precisa de levar a criança para acompanhamento psicológico. A minha nora, diz a sogra que nos escreveu, fala para o filho dela, no caso o neto da senhora que nos escreveu, dizendo que o órgão genital do filhinho é dela, da mãe. Isso está certo? E que ele não vai namorar com ninguém quando crescer. Entendeu? Entendi. A mãe diz, filhinho, isso aqui é da mamãe. A pitoca da mamãe. É o da que eu mais mamãe. ouço também. E você não vai namorar com ninguém, porque você é só da mamãe. Isso pode ser levado só como uma brincadeira, algo do afeto da mãe, ou isso pode já semear algo negativo? Sim, porque para a criança brincadeira é coisa séria. Já dizia Piaget e vários outros teóricos, né? Para a criança brincadeira é coisa séria. Então não fale para uma criança, eu estou fazendo isso com você brincando. Porque o brincar para a criança é a sua principal forma de manifestação dos seus sentimentos e de introjeção da realidade externa. É a brincadeira. Então, quando a mãe fala para essa criança, olha, esse pênis, esse pinto, essa pitoca, como dizem, é minha, esse já é um discurso erotizado. Isso já é um furtar da criança algo que é dela. Nenhuma parte do corpo da criança pertence a ninguém, pertence a ela é a dona. A gente guia. Então, como é que só essa parte, olha, isso já fixa a criança nessa parte, porque ela quer só essa parte. Olha que perigo nesse discurso. E como assim eu não vou poder namorar? Que mensagem eu passo para essa criança? Que namoro inadequado porque é meu filho? Né? Mães, tem juízo, né, minha gente? Não tem juízo. A gente não faz ideia de como a gente pode implicar dificuldades na vida de uma criança com falas tolas como essas. A gente tem outras maneiras de expressar afeto, a gente tem outras maneiras de colocar um filho no colo e fazê-lo sentir-se amado, mas se a gente tem dificuldade de lidar com o crescimento, desenvolvimento de um filho, então a gente vai fazer uma ligaçãozinha básica para uma psicóloga básica, aí a gente vai fazer uma terapia lá para resolver questões como, não saberei viver sem meu filho quando ele crescer, porque eu não existo sem meu filho. Eu queria que ele fosse uma eterna criança. Você não sabe a desgraça que é um homem de 40 anos ser ainda o bebê da mamãe. Se você soubesse, você não diria uma coisa dessa, tá, mamãe? Eu entendo você, mas logo, rapidinho, já não entendo mais. Porque isso é danoso, isso é uma brincadeira muito tola, para não dizer tosca. Mas já falei, né? Enfim, porque é muito sério. E aquele pai que tem o filho dormindo na cama, tem dificuldades para o filho e para Bom, para os pais ele já disse que tem, que não vê a hora do menino dormir para ele dar uma namoradinha com a mulher dele. Mas isso tem dificuldade para a criança quando ela dorme com seus pais? Veja, a questão da cama compartilhada, ela é, assim... Chega a ser polêmica. Muito polêmica, sabe? Mas vamos falar só da sexualidade. Vamos falar só disso. Mas a criança dormir com os pais... e sempre eu falo, o que me chamou a atenção na pergunta dele é isso aí. Eu espero ele dormir para poder namorar, para poder fazer amor, sexo. Eu já atendi N crianças em escolas, quando eu faço trabalho de educação sexual em escolas, em igrejas, com aventureiros e outras igrejas batistas, outras que a gente vai, e em consultório que, tia, eu me fazia que estava dormindo para ver os meus pais fazendo sexo. Mesmo a criança dormindo, o ambiente da relação sexual já interfere sim na sexualidade da criança e muito negativamente, porque uma criança que presencia os pais numa relação sexual, as consequências se equiparam ao abuso sexual. Ok? Então, sexo no mesmo quarto que a criança está dormindo se caracteriza como negligência. Quando os pais se excitam com a presença da criança, se caracteriza abuso sexual. Sendo os pais com intencionalidade ou não, prejudica fortemente a formação da sexualidade da criança, certo? Fazer sexo no mesmo quarto, ok? É nessa questão que eu quero deixar muito claro para esse pai. Nunca, jamais uma criança tem que ficar no mesmo ambiente dos pais fazendo sexo. Inclusive, quando eu postei isso a primeira vez na minha rede social, foi o meu primeiro post que viralizou, que tomou dimensões incríveis, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas
O que mais me impressiona, Darleide, são os comentários na fanpage. Liliane Rocha, psicóloga, no post que eu falei sobre isso, fazer sexo no mesmo quarto que o filho está, se configura abuso sexual. Né? No que se refere quando os pais têm essa intencionalidade de se excitar com o filho. Quando os pais não têm, é negligência. Eu quero deixar isso muito claro. E aí, se você olhar os comentários lá, você fica assim, estarrecida, porque há muitas adolescentes, muitos adultos entraram em contato comigo, colocaram nos comentários lá, tem mais de não sei quantos mil comentários, e entraram em contato comigo no direct falando, sabe o quê? Eu ouvia do meu quarto os meus pais fazendo sexo, eu tenho nojo de sexo, eu tenho nojo de homem, eu já tentei me matar, porque aquele barulho deles no quarto, isso tirou a minha paz. Eu não via a hora deles terminarem para eu dormir, eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelo, meus pais fazendo sexo com a minha mãe. Então, eu estou falando de ouvir os... Quanto mais estar no mesmo ambiente. Porque assim, primeiro que os filhos têm visão dos pais quase que santificada, até um tempo, né? Eles são os super-heróis, heroína, Até, a mãe né? incrível, né? Uhum. E assim, mesmo a gente adulto, pensar nos pais da gente fazendo sexo é um negócio assim, não, deixa isso quieto. Só né? para eles, né? Deixa só para eles. Então você imagina uma criança, uma adolescente, tá ali, meu Deus, não acredito, meus pais. Isso impacta muito, né, grandemente. E eu tenho uma frase que a Isabel Passos, conterrânea sua, ela costuma dizer assim, a criança está dormindo, mas não está morta. Justamente. Não é? A criança está ali e, gente, isso vai também repercutir na forma como esse casal se relaciona. Em silêncio, tal, não mede, não se solta, não se entrega, quer dizer, prejudica a própria atividade sexual dos pais, ainda que pode diretamente implicar o desenvolvimento e a compreensão sexual. Você já imaginou uma criança acordar e ver o pai sobre a mãe? Ele vai pensar que aquilo é uma agressão? A criança traduz o ato sexual dos pais como se o pai, a maioria, né? Principalmente as que eu atendi, os teóricos falam isso, mas eu gosto de falar muito da prática. Sim. Né? Meu pai está batendo ou matando a minha mãe. E teve até uma criança que eu atendi que ela falou bem assim, eu odeio meu pai, porque ele bate minha mãe fala ai, ai, e ele não para. Eu estou com pena da minha mãe. Olha os sentimentos que essa criança criou desses pais. O meu pai é malvado e minha mãe é fraca. É isso. Entende? Por presenciar o ato sexual. E outros até por ouvir. Então, é algo muito sério que a gente está falando aqui, que impacta diretamente, assim, a vida toda de uma pessoa. Se ela não tiver acompanhamento, pode ficar marcas ainda. Então, os pais precisam ter cuidado nesse aspecto. Muito mesmo. Eu conversei com meu filho e disse, tem uma mãe que diz assim, se a minha filha de 10 anos de idade nunca perguntou sobre sexo. A criança que não pergunta, os pais entram muito em contato comigo. Liliane, meu filho nunca perguntou, e agora? Né? E aí tem uns que falam assim, graças a Deus, Liliane, meu filho e minha filha são tão quietinhos, nem pensam nessas coisas. Eu sempre falo, a criança que nunca perguntou é que me causa mais preocupação. Por quê? Porque é natural no desenvolvimento da sexualidade da criança ela perguntar. É natural. Quando a criança não pergunta, o que eu tenho que fazer como pai e mãe? Introduzir o assunto. Mas como eu vou introduzir? Não tem um jeito. Você pode, por exemplo, imprimir na internet, já lê 10 anos, algum desenho dos corpos, desenho mesmo que eu falo infantil, tá? Algum você sabia e deixar assim na sala como quem não quer nada. Para a criança ler. E ali você pode dizer, filha, você viu esse negócio aí? Eu estava pesquisando, o que você acha? E ali surgiu o assunto, o bate-papo. Então, a gente nunca tem que esperar a criança perguntar para a gente introduzir. A gente espera a criança perguntar quem é Deus, para introduzir a educação religiosa. A gente espera a criança perguntar como ela tem que se comportar. Não, a gente vai na frente da criança em tudo. Só a sexualidade que a gente recua. Tá? E é isso aí que está causando prejuízo no desenvolvimento da sexualidade. Porque a criança tem que se virar com suas fantasias, com seus pensamentos numa sociedade que erotiza e sexualiza a criança a todo tempo. Nenhuma criança está em escape de erotização e de sexualização. E isso causa angústias e ansiedades que ela tem que se virar, porque escola, igreja e família não fala. Exatamente. Olha o que uma mãe diz. Uma criança com menos de 2 anos de idade se masturba compulsivamente ao ponto de ficar muito suada e ela ainda usa fraldas. Então é uma criança em sofrimento e como é que vai interferir
com uma criança de 2 anos, vai precisar de um profissional bastante especializado, né? Uhum. Que não é comum de achar, mas precisa procurar. É, um profissional especializado na infância é o Já vai suficiente. né? Porque vai trabalhar várias questões aí. Apesar que tem bebês que eles friccionam até na cadeirinha do carro, muitos pais mandam isso para mim, né? Quando colocam o cinto, eles já começam a embalar. Tem que ver se realmente É compulsivo. é compulsivo, porque normalmente também um dos sinais do abuso sexual é masturbação compulsiva. A criança não consegue lidar com as fantasias, com aquele toque, com a excitação que o adulto provocou, ela também masturba compulsivamente. Então, por isso que eu sempre falo, preocupa com a masturbação, mas vá atrás da raiz, porque ela é só fruto. Conversei com meu filho de 6 anos recentemente, dizendo que ninguém pode tocar na genitália dele, pois ele já sabe lavar direitinho, fazer a higiene pessoal e não tem necessidade de ninguém pegar, nem eu, a não ser se tiver algum problema. E disse que não é certo alguém ficar insistindo para colocá-lo no colo. Eu fiz errado? Ele vai com o pai nos finais de semana e mesmo podendo estar errado, eu não confio mais em ninguém, então previno meu filho falando isso para ele, ok? Certíssima, certíssima. Realmente, a partir dos 4 anos de idade, uma criança neurotípica, uma criança que não tem nenhuma deficiência mental, ela tem capacidade, e até algumas crianças que têm alguma deficiência já têm essa capacidade, a partir de 4 anos de idade, de se higienizar. Então, como eu sempre falo, você ensinar o seu filho a fazer a higiene íntima dele, você está protegendo ele de abuso sexual. Porque vai tirar um monte de possibilidade de adulto tocá-lo em escola, em igreja, em reuniões familiares que você não está presente. A criança não vai dizer assim, olha, vem aqui limpar o meu bumbum. Fora que crianças maiores, quando a gente limpa o bumbum dela, também erotiza. Porque o ânus é uma área cheia de terminações que dá um certo prazer. É tanto que até a gente adulto, quando faz cocô, sente um certo prazer. E aquilo é normal. Prazer que eu falo uma sensação que às vezes até arrepia, até sai lágrima do olho, né? Porque é uma região, realmente, faz parte das nossas partes íntimas. Então, a criança precisa saber, com 4 anos de idade, vai treinando desde pequenininha, ela aprende perfeitamente. Se ela não se limpa direito, você dá aquela conferida geral, mas vai dando autonomia da criança sobre o corpo dela. Então, em resumo, uma criança que aprende a fazer a higiene o quanto antes, ela está, de alguma maneira, já dentro de um quadro de prevenção contra o abuso. Com O certeza. ponto é esse. Não é nem quanto antes, Darleide, porque quanto antes... no tempo devido, digamos, isso. desse desenvolvimento, né? Vem o desfraude, etc., acompanhando. Porque outro dia, lá no Espírito Santo, uma tia me disse, Darleide, meu sobrinho tem 10 anos de idade e ele não faz a higiene íntima. Quando ele faz o número 2, ele precisa dizer mãe, pai, ou alguém que vá. Ou seja, é um tempo em que a gente pensa, as crianças hoje estão tão precoces em tantos aspectos que nem deveriam estar, e o fato de a gente manter a criança nessa imaturidade, nessa infância retardada demais, a gente pode pensar que está livrando da precocidade, e pelo contrário, a gente pode estar inibindo, inclusive, que ele se torne autônomo para a vida como um todo, inclusive no que diz respeito ao abuso sexual. Sim. Tem post seu a respeito desse tema tem na rede social da Leiliane, Leiliane Rocha, psicóloga, está aí na tela. Ela tem vários posts sobre temas bem específicos e ela faz textão, assim, para ficar bem claro, porque a ideia é informar você. Beijo para Rosana Alves, doutora Rosana, está assistindo a gente, dizendo que o programa está ótimo. Que bom. Muito bom. Honra, Rosana Alves. Eu sou fã da Rosana. Inclusive, esse final de semana eu conheci a irmã dela, maravilhosa, a Regiane. Beijo para você e para o esposo, Regiane. Beijo, queridos. Quanto tempo temos, produção? Eu tenho que mandar beijo para os povos, viu, Agora, porque acabou o programa. Sério? Vamos lá. Ai, gente, eu quero primeiro mandar um beijão para meu esposo maravilhoso, Enilton, minha filhota Lara e meu filho Enzo. Eu não vou mandar beijo para todos os meus irmãos, que são 10. Aí tem que ser um programa só para eles. Né? É nordestina mesmo, minha gente. Para minha igreja do Jundiaí, que eu congrego, e minha querida igreja Jardim Panorama, em Caruaru. Ok, mas você mora em Anápolis. Anápolis, Goiás. Isso. Obrigada, foi ótimo. Temos que repetir, trazê-la mais vezes. Você concorda? Muito obrigada pelo seu carinho, muitas perguntas chegaram para a gente. Deixa eu te falar mais uma coisa rapidamente. Deus nos fez, Ele é o Criador. Nós fomos feitos por um Deus que com toda habilidade nos fez plenos. E
por que nós nos negamos a falar da sexualidade? Por que nós nos negamos a dar nome, inclusive, àquilo que Deus criou? Por que esses tabus? De onde eles nasceram? Não foi no coração de Deus. Pense nisso. O que Deus fez não é para nos deixar envergonhados. O que nos envergonha são os nossos preconceitos, nossos medos de, inclusive, declarar ao Deus Criador de todas as coisas, inclusive da sexualidade. Considere, Deus criou e tudo que Deus criou é bom, é muito bom. Como foi boa a sua companhia. Até a semana que vem. Beijo e até lá.